Fala pessoal, vamos lá para mais uma aula do movimento circular. Nós vimos até agora alguns movimentos, como o movimento retilíneo uniforme, Era aquele movimento em que a partícula ela se deslocava ao longo de uma reta. Ela poderia ir ou voltar dentro dessa reta. Outro tipo de movimento é o movimento circular, é um movimento específico, onde nós vamos trabalhar com círculos, beleza? Então, se eu falo de círculo, já entra alguma coisa chamada de ângulo. A gente tem que relembrar, o que seria o radiano, quando que eu vou ter que transformar, e período e frequência. Galera, período e frequência parece que são coisas iguais, Período lembra tempo, frequência também, mas são coisas diferentes e vocês erram muito isso daí. Vamos explicar a diferença primeiro entre período e frequência. Galera, período, que é representado na física pela letra T, frequência é representado pela letra F maiúsculo. Então, gente, período é representado na física pela letra T e frequência pela letra F, beleza? São coisas diferentes. Frequência está associado com quantas vezes aconteceu uma volta, quantas vezes essa volta ocorreu. O período está associado com o tempo mínimo para uma volta. Então, se eu estou falando de movimento circular, o período é o tempo mínimo para uma volta, ou tempo para uma volta, beleza? Mas na verdade, gente, tem que tomar cuidado que a gente está falando de período, a gente está falando não é de um tempo, de 3 segundos, 4 segundos, nós estamos falando de intervalo de tempo. Então é um intervalo de tempo, que é o período, para uma volta. E a frequência? A frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Olha que legal isso aqui, gente. Um depende do outro. A frequência é o inverso do período. Beleza? Qual seria a unidade da frequência? Se período é tempo, está relacionado com tempo, no SI é o segundo, Então a frequência vai ser 1 sobre segundo, que isso daqui é conhecido como Hertz, que é o Hz, é a unidade de frequência. Vamos dar um exemplo. Eu tenho duas bolinhas aqui, certo? Aqui na primeira tem o ponto A, aqui na segunda tem o ponto B. Essa daqui gira mais rápido do que a B. Se ela gira mais rápido do que a B, então o período mais rápida menos rápida ou lenta. Então, essa aqui está girando mais rápida, essa aqui mais lenta. Então, se essa aqui está muito rápida, o período, que é o tempo para uma volta, essa daqui vai dar uma volta mais rápida do que essa. Então, a B, ela leva mais tempo para dar uma volta do que a A. A gente pode ver assim. Agora, a frequência, gente. Se a A gira mais, então a frequência da A é maior do que a B. Ou seja, se eu pegar um pontinho aqui, esse pontinho vai passar mais vezes aqui pela mesma posição do que o ponto B. Porque aqui está girando mais devagar, aqui mais rápido. Agora que já entendemos a diferença entre período e frequência,
e que a frequência é o inverso do período, como período é o inverso da frequência, né? Então, olha só, vamos agora partir para ângulo. Quando eu falo de ângulo, entra a palavra radiano. Eu não posso trabalhar no movimento circular com ângulo em grau, eu tenho que trabalhar em radiano. Mas nós aprendemos lá na matemática que 2π, que é uma volta completa, corresponde a 2π, equivale a 360 graus. Ou π equivale a 180, que é metade, não tem problema. A partir disso daqui, eu posso achar o valor em radiano para qualquer ângulo. Exemplo, se eu tiver 30 graus, eu sei que π vale 180, 30 graus vai valer x. Então, 30 vezes π igual a 180 vezes x. O que eu quero achar é o x, então passa para lá o 180 dividindo. 30 dividido por 180 dá 1/6. Ou seja, dá π vezes 1 sobre 6. Dá π sobre 6 radiano. Então, 30 graus equivale a π sobre 6 radiano. Beleza, gente? Uma outra forma de fazer isso daí, é uma outra forma, tá, gente? Se eu pegar isso aqui, certo? Eu vou substituir aqui, ó, o ângulo, que é a letra A, beleza? Ângulo a gente conhece como θ, né? Geralmente, θ ou beta, letra grega. Se eu multiplicar isso daqui cruzado, certo? Copia aqui o exemplo para eu poder apagar. Vou apagar aqui para ficar melhor. Então, ó, se eu multiplicar aqui cruzado, eu sei que π vezes θ, ou θ vezes π, é igual a 180 vezes x. Beleza? X é o que eu quero achar em radiano. Então, eu vou deixar ele aqui do lado quietinho. Então, vai ser θ vezes π sobre 180. Então, galera, para eu poder achar qualquer coisa em radiano, basta eu pegar o ângulo, substituir o ângulo aqui que eu quero, multiplicar por π e dividir isso por 180. Quer ver? Se fosse 90 graus, exemplo, 90 graus. Se eu tivesse o exemplo de 90 graus, se eu quiser isso em radiano, eu pego 90 e divido por 180, multiplico por π. Então, isso daí vai ser 90 com 180 dá π sobre 2. Por quê? 180 é o dobro de 90. Simplifiquei por 90. Então, dá π sobre 2 radiano. Beleza, pessoal? Então, agora que vocês já sabem transformar os ângulos em radiano, que é o que nós vamos usar no movimento circular, que é a unidade do sistema internacional. Então, gente, continuando, eu tenho uma bolinha A, ela vai fazer um movimento circular aqui. Só que eu não quero esperar que ela dê a volta completa. Vamos supor que essa bolinha vai andar aqui de A até o ponto B. Beleza? Ela vai andar daqui até aqui. Vocês concordam comigo que do centro aqui eu tenho um raio? Esse raio é igual aqui para o B, o mesmo valor. E aí ela vai percorrer um ângulo. Se eu quiser achar o quanto ela andou aqui, essa parte aqui do círculo que ela andou, se eu quiser esticar isso daí para uma reta e quiser achar esse valor linear, esse S, né, que é o quanto ela andou, vai ser o raio vezes o ângulo. Vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo. Vamos supor que minha partícula deu uma volta completa e o raio seja de 1 metro. Na volta completa, 2π radiano ao ângulo. Eu não posso usar em graus, tá, gente? Então, o S seria 2 vezes π, que é o ângulo, vezes o raio. Multiplica os números, 2 vezes 1, 2, 2π
Como eu estou falando agora quanto andou linear, a parte linear que andou em metro, tá? Faz parte do Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Então, gente, a partir desse exemplo aí, já dá para começar a compreender quando eu misturo aqui o que ele andou no ângulo com o raio, que vai dar esse S, que é o quanto andou aí na parte de fora aqui, ó, da minha circunferência. Beleza? Vamos apagar aí e continuar. Agora que eu já sei isso aqui, antes, quando a gente calculava a velocidade, a gente calculava, ó, o quanto ele se deslocou em quanto tempo. Vocês lembram disso? Então, velocidade é o ΔS sobre ΔT. Agora, nós estamos trabalhando com o movimento circular. É o quanto o ângulo mudou. Então, agora no movimento circular, a velocidade angular é chamada de W. E agora não é mais o quanto andou no ΔS, e sim, ó, ângulo, o quanto o ângulo mudou. Então vai ser Δθ sobre ΔT. Beleza? Esse T tem que ser em segundos, o Δθ tem que ser em rádio. Então a unidade da velocidade angular, então isso aqui, ó, velocidade angular. A unidade disso daqui é o radiano por segundo. Vamos usar um exemplo aí. Vamos fazer um exemplozinho. Vamos supor que aqui do ponto A ao ponto B, certo? Meu bonequinho aí andou 60 graus. Ele andou 60 graus em um intervalo de tempo aí de 2 segundos. Qual vai ser a velocidade angular dele? Nós vimos que a velocidade angular vai ser o quanto o ângulo mudou em quanto tempo. Se daqui até aqui ele andou 60 graus, já é o quanto ele andou, o quanto mudou. Não posso substituir em grau, vimos que é em radiano. 60 em radiano, se vocês calcularem, dá π sobre 3. O tempo que ele levou foi 2 segundos. Repete o que está em cima, multiplica pelo inverso do que está embaixo. Completa aqui com 1, então vai ficar 1 sobre 2. Isso daí vai dar π sobre 6. E a unidade vai ser radiano por segundo. Então, está aqui a velocidade angular desse meu bonequinho que andou de A até B, percorreu 60 graus em 2 segundos.